gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso hamburgão de forno como vocês nunca viram. E se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Priscila Caine e toda semana tem vídeo novo por aqui. Então se você não quer perder nada do que acontece, já clique em inscrever-se e aproveita e ativa também o sininho de notificações, porque aí toda vez que sai vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai lá e te avisa dessa novidade. Para fazer essa receita, nós vamos precisar desses ingredientes que estão aqui na bancada, a princípio, né? Porque nós vamos fazer a massa do pão e depois nós vamos rechear esse pão. A gente vai usar hambúrguer, o hambúrguer tradicional que a gente encontra no supermercado mesmo, mas se você não quiser usar ele, você pode fazer um hambúrguer caseiro que também vai dar super certo. Inclusive já tem receita de hambúrguer caseiro aqui no canal. E a gente vai usar queijo e tomate para rechear somente. E o primeiro passo é a massa, é o que a gente vai fazer agora. Lembrando que a relação dos ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo, então qualquer dúvida é só ir lá e conferir. Eu tenho aqui um bowl e nesse bowl eu vou começar acrescentando água. Aqui eu tenho uma xícara de água. Se onde você mora é frio, você aquece a sua água, você não deixa ela ferver, você deixa ela morninha a ponto de você conseguir colocar o dedo assim por uns 10 segundinhos e não queimar. Mas aqui onde eu moro é muito quente, então não tem necessidade de eu esquentar essa água. Eu coloquei ela em temperatura ambiente mesmo. Vou colocar aqui também um ovo, o ovo é inteiro, açúcar, aqui eu tenho 2 colheres de açúcar, colheres de sopa. Vou colocar também meia xícara de óleo. E aqui eu tenho fermento para pão, é aquele fermento biológico. Aqui eu tenho um sachê, são 10 gramas de fermento. Você coloca aqui dentro dessa mistura. E com a ajuda de um fouet ou de uma espátula, você mistura tudo isso aqui, ó. Nós vamos colocar sal, mas eu não vou colocar o sal agora nesse momento, porque senão o sal ele vai matar a ação do fermento. Então já a gente acrescenta o sal nessa receita. Misturei aqui esses primeiros ingredientes e agora eu vou entrar com a farinha de trigo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, ou seja, meio pacote de farinha de trigo. Se você quiser colocar em xícaras, são 5 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Eu vou acrescentando aqui aos poucos a minha farinha. Lembrando que pode variar para mais farinha ou para menos. Essa questão da farinha depende muito, gente. Depende da questão do seu ovo. O seu ovo ele pode ser maior ou menor. E também vai depender da sua farinha. Aí você vai colocando aos poucos e vendo o ponto. Quando você perceber que a massa está soltando da mão, aí deu o ponto certo da massa. Vou começar mexendo assim com uma espátula, mas já eu vou para a mão. Vou colocar o restante. E nesse ponto aqui eu já acrescento o sal. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de sal, mas eu vou colocar tipo metade. Não vou colocar todo porque eu achei muito sal. E aí eu vou misturar, ó. Chega um ponto que a espátula ela não vai dar mais jeito, então você tem que ir com a mão mesmo, para misturar bem os ingredientes. Já comecei a mexer aqui com a mão e olha só, ainda tá pegando, ó. Então vai ser preciso mais farinha. E aqui nesse ponto eu vou acrescentando bem aos poucos, para não perder o ponto, gente, não ficar dura a nossa massa. Vou colocando aos pouquinhos, ó, e vou mexendo. Por enquanto eu vou mexer aqui no bowl mesmo, mas depois eu vou colocar na bancada, porque fica melhor de sovar. Mexi aqui mais ou menos, ainda tá pegando um pouco, mas eu já vou colocar essa massa aqui na bancada. Para colocar a massa na bancada, eu vou polvilhar aqui um pouco de farinha. E vou colocar essa massa aqui, ó. E aí a gente vai sovar essa massa.
Você vai fazer isso aqui por 15 minutos até a sua massa ficar bem lisinha, para aquele ponto de pão mesmo, sabe? Você vai sovar bem por 15 minutos até ficar nesse ponto. Vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Sovei minha massa e olha só como ela fica, ó. Fica bem lisa mesmo, ó. Fica bem lisinha. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa massa, vou dividir em duas. E agora eu vou fazer um rolinho com essa massa aqui, ó, com um pedaço da massa. Você fazendo isso aqui fica mais fácil de você porcionar os seus pãezinhos e todos ficarem assim, mais ou menos do mesmo tamanho. Se você quiser que realmente fique tudo do mesmo tamanho, você pode usar uma balança, essas balanças de cozinha, porque aí você tem a certeza que todos vão ficar do mesmo tamanho. Fiz aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou partir mais ou menos no meio. Eu vejo aí onde é o meio e dividir no meio. Agora eu vou dividir no meio essa outra aqui e essa daqui. Ó. E aqui a gente já pode pegar e fazer bolinhas. E essas bolinhas nós vamos colocando numa forma e reservando. Se você perceber que ficou bem maior, tipo essa aqui, ó, essas duas parecem estar bem maior do que as outras. Aí eu divido um pouco, tiro um pouco da massa daqui e boto nessa aqui que ficou pequenininha, por exemplo. E assim você vai fazer esse processo em toda a sua massa, porcionar em bolinhas e reservar numa assadeira. Vou fazer isso aqui bem rapidinho e mostro para vocês. Porcionei aqui a minha massa e renderam 10 pãezinhos. Eu troquei de forma porque aquela estava pequena, não ia caber todo. Agora eu vou cobrir isso aqui com um pano e também vou colocar um plástico, esses plásticos de cozinha aqui em cima e depois um pano. Se onde você mora é muito frio, você pode colocar no forno. Você pré-aquece o forno, desliga, quando ele estiver bem quentinho você desliga e bota a sua massa lá dentro coberta, porque aí vai ajudar na fermentação. Aqui no meu caso, como é quente, eu vou colocar só o plástico e o pano de prato e vou colocar no forno. E enquanto a nossa massa vai estar descansando nesse período de 1 hora, eu vou fritar os hambúrgueres para quando eu for montar já está frio. Eu vou fritar todos e depois de 1 hora eu volto aqui com vocês com essa massa pronta e os hambúrgueres fritos e frios para a gente dar continuidade à montagem do nosso hamburgão. Voltei aqui com os nossos pãezinhos já prontos, as massas prontas. Eles cresceram bastante, só que assim que eu tirei eu já comecei a amassar, aí desmanchou um pouco eles assim. Mas agora o processo é super simples. Eu vou abrir um pouco essa massa para começar a rechear. Eu só vou fazer 4 hambúrgueres porque só tá eu e meu esposo em casa, então não tem sentido eu assar 10 pães porque a gente não vai comer tudo. Então eu vou fazer só 4 mesmo. Eu vou abrir com a ajuda de um rolo, mas se você não tiver um rolo em casa, você pode usar uma garrafa de vinho ou um copo redondo que você tem em casa. Eu vou abrir, não precisa abrir muito, deixar fininho. É só abrir de um jeito que você consiga depois fechar, depois que você colocar o recheio. Tento abrir assim redondinho mesmo. Ó, fiz isso aqui. Lembrando que o hambúrguer ele precisa estar frio depois de frito, ele não pode estar quente. Vou posicionar aqui, vou colocar assim, ó, 2 fatiazinhas de bacon. Vou colocar também queijo, aqui é o queijo mussarela. Colocar assim 2 fatias para ficar bem queijudo, bem derretido assim o queijo. Vou colocar também 2 fatias de tomate. E agora sem segredo, é só você puxar essa massa aqui para cima, ó. Você vai fechando o seu pão. Como eu falei, você abre de uma forma que depois você consiga fechar assim. E não tem problema que ele fique feinho assim em cima, ó. Você vai fechando. Olha só. Vai
modelando ele. Deixa bem fechadinho, ó. Eu tô aqui com a minha forma já untada assim, só com manteiga mesmo. Vou pegar esse pão, ó. Depois você tirar, você pode dar essa ajeitadinha, ó. Deixar ele mais bonitinho assim. Você faz isso e coloca na sua forma. Assim, ó, sem segredo, gente. Super fácil. Vou fazer isso aqui com o restante dos pães e já volto com vocês pra gente finalizar aqui a montagem do nosso hamburgão de forno. Montei aqui os meus hambúrgueres e olha só como ficou. Ficou assim, ó. Como tem pouquinho na forma, dá pra espalhar bem. Mas aí se você for fazer os 10, você tenta colocar eles bem afastados. Caso não caiba numa forma só, porque não vai caber mesmo, você divide em duas formas e coloca eles separados, porque no forno eles vão crescer um pouco. Então eles não vão ficar assim tumultuados na forma. Agora, para finalizar aqui esse preparo, eu tenho aqui uma gema, coloquei um pouquinho de água, ó, e com a ajuda de um pincel eu vou pincelar aqui os nossos pãezinhos. Se você não tiver um pincel, você pode fazer isso aqui com uma colher também, ou com papel toalha. É só você ir passando assim bem de leve, sem colocar muita força, senão você vai acabar rasgando a sua massa. Eu vou finalizar esse pão com um pouco de orégano aqui em cima, mas se você tiver gergelim na sua casa também fica muito bonito, porque aí vai ficar parecendo mesmo um pão de hambúrguer. Mas aqui como eu não tenho, eu vou usar orégano, também vai dar super certo e vai ficar saboroso. Vou polvilhar em cima. E caso não tenha gergelim e também não tenha orégano, ou você não goste de orégano, você pode deixar sem, tranquilamente. Prontinho aqui os nossos pães, agora eu vou levar no forno. O meu forno já está sendo pré-aquecido. Vou deixar mais ou menos de 35 a 40 minutos até eu ver que esse pão está pronto. E aí quando eu voltar eu digo a vocês o tempo exato que passou no forno. Tirei do forno o nosso hamburgão e olha só que lindo que ficaram esses pães. Olha só que fofinho que fica, ó. Muito, muito fofinho. Eu vou partir aqui para vocês verem dentro desse pão que coisa maravilhosa. Olha só, gente, esse pão, que delícia. Como eu falei, eu coloquei bastante queijo para ficar assim, ó, derretendo. E o cheiro, vocês não têm noção, está simplesmente maravilhoso. Vocês viram aí de pertinho como ficou esse pão, ficou muito bonito, né, gente? Já deixa o seu comentário aí se você achou esse pão bonito e saboroso. E agora eu vou para aquela parte do vídeo que eu amo de paixão, que é provar essas delícias. Para ver se realmente o gosto condiz com o cheiro, porque tá cheiroso, viu? Gente, maravilhoso. A massa, gente, combinou super bem com o hambúrguer, o bacon, o tomate, o queijo. Foi assim, uma harmonia perfeita, gente. Eu tenho certeza que se vocês fizerem em casa, todo mundo da sua casa vai amar, porque assim, é maravilhoso. E é bom porque já sai prontinho, ó. É um pão que já sai recheado assim no ponto de você comer. Isso aqui, ó, com uma coca bem geladinha. Delícia, viu? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. E se ainda não se inscreveram aqui no canal, também se inscreve e ativa o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa da sua família que vai amar aprender a fazer essa receita em casa. Um beijo e até o próximo vídeo.